Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, amigo ouvinte internauta, estamos chegando para esclarecer as dúvidas na área do direito previdenciário. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E para nos acompanhar no programa de hoje, ele, o advogado especialista em direito previdenciário, Paulo Bacelar. Bom dia, professor! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez para responder a todas as perguntas. Ok, professor Paulo Bacelar, iniciando juntos mais um programa e você pode participar enviando mensagem de texto para a nossa redação no WhatsApp 85992734353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta de hoje vem da Cíntia Maria, de Fortaleza. Tenho 2 filhos especiais, estou grávida de 6 meses e sou mãe solo. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a algum benefício além do salário maternidade, professor Paulo Bacelar. Não, a pessoa que teve o parto, né, teve a criança, o único benefício que ela tem direito é o salário maternidade mesmo, para quem era segurada da Previdência na data do parto e tinha 10 contribuições anteriores ao parto para ter direito a esse benefício. Professor Paulo Bacelar, tem a pergunta agora da Adriana Albuquerque, do Crato. Gostaria de saber se pode acumular BPC com Bolsa Família, mesmo a renda sendo um salário para 3 pessoas. Pode, professor Paulo Bacelar? Olha, o governo ele está utilizando a renda do BPC para impedir a concessão do Bolsa Família, ou seja, utilizando a renda do BPC como renda familiar. Mas isso pode ser revisto através de uma ação judicial. E agora tem a pergunta da Maria, de Tauá, professor Paulo Bacelar. Sou professora, tenho 15 anos de contribuição e 57 anos de idade. O que eu preciso para me aposentar? Aí precisa completar os 25 anos como professora para ter, com essa idade, ela teria direito à aposentadoria, mas teria que ter os 25 anos de contribuição, com 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo que ela quer se aposentar. Então ainda falta mais 10 anos para ela poder se aposentar. De volta a Fortaleza, professor Paulo Bacelar, a pergunta agora do Assis Duarte. Sou metalúrgico há cerca de 19 anos e tenho 57 anos de idade. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Olha, Marcos, o metalúrgico, para ele se aposentar, ele precisa ter 25 anos de contribuição com 60 anos de idade. Mas para isso precisa ter a comprovação da exposição a agente químico físico-biológico através do PPP. Então assim ele se aposenta com os 25 anos, com a exposição ao agente químico físico-biológico, com 60 anos de idade também. Professor Paulo Bacelar, vamos agora a Tianguá. Pergunta do Toim. Dei entrada no meu BPC Loas e passei em todas as perícias, mas a assistente social da Justiça Federal veio fazer a visita e negou. Eu gostaria de saber se eu posso recorrer e quando é que eu posso ter esse benefício. Professor Paulo Bacelar, tirando a dúvida aí do Toim em Tianguá. Olha, a questão da renda familiar per capita, ela precisa ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Quando a assistente social, ela visita a casa, ela vai analisar as condições sociais, independentemente dessa renda menor do que 1/4 do salário mínimo. Então, se o juiz negou por falta das condições de miserabilidade do BPC, que é necessário para a concessão do BPC, você pode recorrer à turma recursal, isso dentro de 30 dias. Mas aí o advogado tem que recorrer dentro desse prazo. Saindo desse prazo, não recorrendo ou
no recurso, também sendo indeferido o benefício, ser julgado improcedente, ou seja, negado pela justiça, aí somente com outro pedido administrativo para poder ela tentar novamente. Você pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Agora tem a pergunta do Francisco José de Quixeramobim, mais uma participação na edição de hoje do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Pergunta do Francisco: sou agente de endemias, tenho 54 anos e 30 anos de serviço. Quando posso me aposentar? 54 com 30, né? Ele teria que ter direito aí à aposentadoria normal com 35 e ter mais 65 de idade, ainda falta um tempo. Ou então, como tempo especial, mas aí ele precisa ter 60 anos de idade ou 91 pontos. Como ele tem 30 anos de contribuição, com 57, 57 dá 87 pontos. Ainda faltariam 3 pontos, né? Então ele poderia se aposentar com a comprovação do agente nocivo, que é o agente de endemias, se aposentar daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, onde ele atinge 91 pontos. Ok, professor Paulo Bacelar. Agora de Apoiarés, vem a pergunta da nossa ouvinte, a Mariana. Gostaria de saber, quando a pessoa dá entrada no salário maternidade para a pessoa que é agricultora rural, vem negado, recorre na Justiça Federal, o benefício é concedido, a pessoa tem direito ao atrasado ou só recebe o total de 4 salários mínimos mesmo, professor Paulo Bacelar? Ele precisa, ela precisa comprovar, né, o tempo rural de pelo menos 1 ano, aliás, pelo menos 10 meses antes do parto, para poder ela ter direito ao salário maternidade. Não tendo essa comprovação, foi negado pelo INSS, ela pode recorrer e ela vai receber os 4 meses do salário maternidade. Não tem retroativo, é 4 meses. Então ela recebe aqueles 4 meses depois do parto na possível concessão de uma ação judicial. Francisca enviou mensagem pra gente, é importante você que participa do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, enviar também a sua cidade, de onde você está enviando a sua mensagem, a sua pergunta. A Francisca pergunta o seguinte: sou viúva, dei entrada na pensão já fazem 3 meses e ainda não tive resposta do INSS. O que fazer, professor Paulo Bacelar? Ela precisa esperar esse tempo, né? Porque o INSS está em greve, está tendo uma dificuldade de concessão dos benefícios, e caso seja possível, ela pode procurar um advogado para entrar com um mandado de segurança para poder agilizar essa concessão desse benefício. O Pietro, em Fortaleza, faz a seguinte pergunta: meu pai sofre de trombose nas pernas, ele pode se aposentar? Pode, agora ele precisa ter um laudo médico atestando que ele está incapacitado para trabalhar por conta da trombose. É importante, o professor Paulo Bacelar sempre alerta que em caso de doença é sempre importante a apresentação do laudo, né? A perícia, está tudo correto, né, professor Paulo Bacelar, para não ter problema aí na hora do benefício, né? Exatamente. O benefício, que é chamado de benefício por incapacidade provisória, já diz o nome, incapacidade. Então, para ela dar entrada no benefício, ela precisa, com um laudo, juntar o laudo para poder o INSS analisar a concessão desse benefício. Valdenira, em Pajuçara, pergunta aqui no nosso programa: comecei a contribuir antes da reforma previdenciária. Eu já tenho 16 anos de contribuição e vou fazer 60 anos agora, no mês de setembro. Eu gostaria de saber se quando eu completar os 60 anos, eu já posso dar entrada na minha aposentadoria. Pode, professor Paulo Bacelar? Infelizmente não, ela precisa ter 62 anos de idade. Aí somente com 62 que ela pode dar entrada na aposentadoria. Francisco Antônio, em Guaraciaba do Norte. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação, Francisco. Eu trabalho em empresa privada. Sou trabalhador em empresa privada. Estou afastado do trabalho porque eu estou com os rins parados. Eu queria saber por quanto tempo eu posso estar sendo beneficiado pelo INSS e em quanto tempo eu preciso mandar o atestado para continuar recebendo o auxílio-doença. Olha, isso vai depender da perícia médica. É o médico que determina quanto tempo a pessoa vai ficar para se recuperar daquela doença. Então vai depender muito de cada problema, de cada caso.
Rafael Lima, em Camocim. Minha mãe é concursada na prefeitura, ela já tem 30 anos de contribuição, já tem 55 anos de idade e não consegue se aposentar, porque no INSS não consta todos os anos de contribuição, porque a prefeitura perdeu alguns documentos que acabou por diminuir o tempo de contribuição lá no INSS. Nesse caso, o que fazer? Qual o conselho para o Rafael Lima, para o benefício da mãe dele, professor Paulo Bacelar? Olha, ela precisa analisar, né, o caso, chamar um advogado para analisar o cadastro dele, analisar o cadastro e ver quais são as contribuições que estão faltando para poder verificar o que é que pode ser feito. Se a prefeitura não repassou as contribuições para o INSS, isso não é problema. Ele pode também comprovar com o diário oficial da admissão no serviço público e também com alguns contra-cheques que ele tiver. Ok, professor Paulo Bacelar, você ouvindo o nosso programa, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode entrar em contato com a nossa produção no WhatsApp 859-9273-4353. Dando sequência, tem a pergunta da Melissa em Russas. Tenho 58 anos, 23 anos de contribuição, estou com 2 anos pagando o MEI. Falta quantos anos para minha aposentadoria? Ela serviu também 10 meses no tiro de guerra, fez aí o exército, professor Paulo Bacelar. 58 anos, 23 anos de contribuição, 2 anos pagando o MEI e ainda 10 meses no tiro de guerra. Ainda não vi na via administrativa ser considerado o tempo de tiro de guerra para a mulher, né? Sempre tem o tempo militar, que é do homem, para ela poder utilizar. Isso aí é um bom caso que poderia ser analisado. E ela precisa ter 62 anos de idade e 15 de contribuição, né? Ou então 30 anos de contribuição com 58 anos e meio de idade. Só assim ela só consegue se aposentar. Jéssica, em Umirim, meu pai está com 63 anos, ele deu entrada desde 2021. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, 63 anos, ela não diz aqui quantos anos de contribuição. Ela precisa ter 15 anos de contribuição para ela poder se aposentar. Mas no caso, o pai dela, homem, é 65 anos, sim, né? No caso, então eu pensei que era dela. Então, para ele, precisa ter 65, né? Ele tem 63, né? Então, precisa ter 65 e 15 anos de contribuição. Ela precisa analisar o Cadastro Nacional de Informações Sociais para ver quanto tempo tem realmente de contribuição para poder continuar contribuindo e completar os 15 anos. Ok, Jéssica, se você quiser mandar mais detalhes sobre a situação do seu pai, quantos anos ele tem de contribuição, aí o professor Paulo Bacelar pode fazer uma nova análise aqui, tá? Só entrar em contato com a gente novamente. Abraço para você, a todos aí de Umirim. O Carlos está em Natal, tenho 46 anos, quando o meu tempo da Marinha acabar, eu estarei com 48 anos de idade. Após esse tempo, eu posso contribuir como autônomo e ganhar outra aposentadoria aos 65 anos, pois eu irei pagar os 15 anos dos 49 até os 64. Tá correto o raciocínio dele, professor Paulo Bacelar? Totalmente correto. Ele precisa continuar contribuindo, pode fazer uma inscrição de contribuinte individual e ficar contribuindo no código 1163, que é 11% do salário mínimo, se ele quiser se aposentar apenas com salário mínimo. Ou no código 1007, fazer contribuições maiores para ele poder ter uma aposentadoria melhor. Mas tem que ter os 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Quando ele sai da Marinha com 40 e poucos anos, né? Que aí eu já posso jogar aí uma reflexão dessa idade baixa para aposentadoria nas Forças Armadas, e ele terá ainda muito tempo ainda para contribuir para fechar outra aposentadoria. O Castro Neto está em Pentecoste. Estou com um problema de saúde e tenho o laudo de discopatia discal degenerativa cervical. Trabalhava de carteira assinada e dei entrada no INSS, mas foi negado. Eu tenho algum direito? Eu guardei todas as receitas e exames com os laudos médicos. Nesse caso, o professor Paulo Bacelar. É preciso analisar, precisa avaliar os atestados médicos, verificar a incapacidade dele para o trabalho, saber qual é a atividade dele principal para a gente poder entrar com a ação judicial e requerer o benefício.
E você, tem alguma dúvida? Entre em contato com a nossa produção no WhatsApp 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, a participação agora que vem de Iguatu, da Gorete Alencar. Sou ouvinte fiel de todos os dias e fico aguardando chegar o sábado para ouvir o programa Caminhos da Aposentadoria. Esse programa é show. Pode vir tomar café com bolo de milho aqui. Estaremos aí em Iguatu, Gorete Alencar. Professor Paulo Bacelar aí, que maravilha, um abraço aí carinhoso para Gorete, né, professor? Um abraço e é sempre uma satisfação ouvir aí dos nossos ouvintes, não só as perguntas, mas também como os elogios, como um retorno daquilo que a gente faz há muito tempo. A Adriana em Canindé, professor Paulo Bacelar, enviou pergunta. Gostaria de fazer o seguinte questionamento. Eu tenho quase 9 anos de contribuição com o INSS como professora temporária. Hoje sou professora efetiva da rede municipal. Irei me aposentar pelo regime próprio somente em 2045, se viva estiver. Claro que estará, Adriana. Posso juntar as contribuições do INSS e continuar contribuindo para me aposentar também pelo regime geral, professor Paulo Bacelar? Olha, pode. Agora, se ela levar o tempo que já tem do INSS para o regime próprio, para ela se aposentar no regime próprio, ela vai ter que começar novamente a contribuir no regime geral para ela se aposentar, para ela ter outra aposentadoria. Então, ela tem que ver, nesses casos, a melhor forma. Se ela vai levar um tempo para o regime próprio, se vai levar todo o tempo para o regime próprio, se vai levar uma parte. Então, isso tudo tem que ser feito com análise muito minuciosa de ter as melhores aposentadorias possíveis. A Carminha, em Canindé, ela faz a seguinte pergunta. Uma pessoa que é contratada da prefeitura, tem 56 anos de idade e 27 anos de contribuição, se aposenta com quantos anos, professor Paulo Bacelar? 56 anos de idade e 27 anos de contribuição. Ela vai fechar 30 daqui a 3... vai ter 60, né? Então ela realmente vai se aposentar com 62 anos mesmo, na regra geral, 62 anos de idade, com 20 e poucos anos, quase mais de 30, né? 32 anos de contribuição. Isso vai ajudar, porque a média vai ser alta e também o percentual vai ser muito elevado. Então ela pode continuar contribuindo até os 62, que ela vai ter a melhor aposentadoria. Atenção, Edmar, ouvindo a gente em Fortaleza, ouvinte do nosso programa, agora tem a sua resposta. A minha esposa tem 54 anos de idade e 15 anos de contribuição. Para aumentar o valor da aposentadoria, que será com 62 anos, este tempo pode ser pago em outro código. Eles utilizam hoje o 1473. Se tem, qual código e qual valor maior ou igual de 2 salários mínimos, professor Paulo Bacelar? Olha, para ela poder contribuir com valor acima de um salário mínimo, ela tem que usar o código 1406. É o código de facultativo, que é 20% do valor que ela vai contribuir. Então, se ela vai contribuir com 2 salários mínimos, 20% de 2 salários mínimos. Se ela vai contribuir sobre 5 salários mínimos, é 20% sobre 5 salários mínimos, e para isso tem que ser o código 1406. Ok, esclarecido então, Edmar, abraço para você, obrigado pela participação. O Cláudio Omar está em Ubajara e ele faz a seguinte pergunta: trabalhei 13 anos em uma granja e fui demitido, eu parei de contribuir, eu tenho 53 anos de idade e vou me aposentar com quantos anos? 13 anos de contribuição com 53 anos de idade, professor Paulo Bacelar. Aí só com 65 também, porque ele não vai atingir nenhuma regra de transição antes dos 65 anos de idade. Então, somente com 65 e no mínimo 15 anos de contribuição. A Maria, em Acopiara, faz a seguinte pergunta: trabalho na prefeitura desde 2010. Eu contribuí 14% para a previdência própria do município. Só que o prefeito não repassa as contribuições para a previdência desde 2021. Temos provas e está sendo descontado do nosso pagamento no contra-cheque. Isso vai prejudicar? Eu estou com medo de não me aposentar quando chegar o tempo. Professor Paulo Bacelar, nesse caso, hein? Isso é um grande problema dos servidores públicos municipais. Inclusive, isso dá cadeia para o prefeito, porque é um crime previdenciário de apropriação indébita previdenciária. Se o servidor quiser denunciar o prefeito por estar descontando as contribuições previdenciárias dos servidores
e não está repassando para o Instituto de Previdência, ou seja do INSS, ou seja do próprio município, que é do regime próprio de Previdência, ele está incorrendo aí num crime de apropriação indébita previdenciária e pode ser preso por causa disso. Então ela pode, no caso dela, se prejudicar, porque ela pode não ter o direito à aposentadoria, porque não vai estar no sistema essas contribuições. Então é importante o servidor juntar os contra-cheques, né, com aquele recolhimento, com aquele desconto, e também ter em mãos a ata de nomeação ou de publicação do Diário Oficial da admissão no serviço público, para poder provar que ela estava trabalhando esse tempo todo, e aí você pode também entrar com ação penal, criminal contra o prefeito. É importante ir à busca dos seus direitos. O Carlos, em Canindé, quero tirar uma dúvida sobre o que aconteceu com o tio. Ele tem 63 anos e contribuiu, já tem mais de 20 anos, mas parou de contribuir. Está trabalhando como autônomo. Ele sofreu um acidente e teve o polegar direito, da mão direita, amputado. Ele pode pedir aposentadoria por invalidez? Professor Paulo Bacelar. Nesse caso, ele disse que tem 63 anos, o tio dele contribuiu 20 anos, está trabalhando como autônomo, mas ele não disse aqui se o tio dele está contribuindo como autônomo. Se ele estiver contribuindo, ele pode sim ter direito à aposentadoria por invalidez. Se ele contribuiu 20 anos e nunca mais contribuiu, deixou de contribuir por mais de 3 anos, ele já deixou de ser segurado da Previdência. Então ele pode requerer aí um BPC, mas para ter direito a um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, tem que estar na condição de segurado na data do acidente. Se você tem alguma dúvida, pode enviar a sua pergunta para a nossa redação no WhatsApp, 85992734353. Angélica, em Santa Quitéria, ouvindo o nosso programa, enviou mensagem para a nossa redação e faz a seguinte pergunta. A minha amiga contribuiu 15 anos, foi diagnosticada com lúpus, ela tem direito ao BPC? Angélica de Santa Quitéria, ok, Angélica. Entendeu, professor Paulo Bacelar? A amiga dela contribuiu por 15 anos e foi diagnosticada com lúpus. Ela tem direito ao BPC? Olha, ela precisa saber se ela está contribuindo ainda, se ela é segurada da Previdência, porque se estiver contribuindo, ela vai ter direito ao auxílio-doença. Se não estiver mais contribuindo, parou de contribuir, deixou de ser segurada da Previdência, ela pode requerer o BPC. Voltamos agora a Fortaleza com a Maria Alves. Tenho 59 anos de idade, 20 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? 59 de idade e 20 de contribuição. Aí tem que ter os 62 anos de idade, não tem jeito. A mulher precisa ter os 62 anos de idade e já tem o tempo para aposentar. Falta ainda a idade para ela poder pedir a sua aposentadoria. Suli, em Russas, meu esposo recebe benefício temporário há 1 ano e deu entrada para a nossa bebê, que é autista. O benefício foi negado e colocamos na justiça. Mesmo assim, meu Bolsa Família diminuiu pela metade. Com tudo isso, eu posso começar a contribuir? Eu só posso depois que o benefício da bebê for aprovado, professor Paulo Bacelar? Isso, depois que ela for... Não, ela pode contribuir depois de 4 meses após o parto. Não precisa esperar a concessão do benefício. Depois de 4 meses após o parto, ela já pode voltar a contribuir como facultativo para ela não perder o Bolsa Família. Mas nesse caso aqui, professor Paulo Bacelar, eles estão aguardando o benefício da bebê que é autista. Bom, Marcos, então nesse caso, eu pensava que era um salário, a salário maternidade que ela estava aguardando a concessão. Como ela deu entrada no BPC para o filho ou para a filha, ela não precisa esperar a concessão do benefício, porque o pagamento da contribuição como facultativo não impede a concessão do BPC. Então ela pode continuar contribuindo, mas como facultativo, que aí não vai dar nenhum problema. O João Carlos, no Crato, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Tenho 56 anos de idade, 12 anos de contribuição. Eu sou doente, tenho fortes dores no corpo e não consigo mais trabalhar. Como eu faço para dar entrada em algum benefício? Ele precisa saber se é segurado, né? Não sei se ele falou que era segurado, mas precisa saber se é segurado ou não para saber qual o benefício que ele pode dar entrada. Ou como auxílio-doença, ou como BPC. Em ambos os casos, ele precisa entrar pelo sistema do Meu INSS, meu.inss.gov.br, com a senha, e aí fazer o requerimento do benefício.
Edileuza, em Barbalha. Meu esposo nunca contribuiu com o INSS. Hoje, ele tem 53 anos. Para ele se aposentar, teria que começar a pagar agora? Se sim, em qual código ele deve pagar, professor Paulo Bacelar? Ele deve começar a contribuir agora, vai se aposentar daqui a 15 anos, contribuindo com o código 1473, que é de 11% do salário mínimo. Iniciando mais um bloco do nosso programa de hoje, o João Mateus, em Fortaleza, mandou a seguinte pergunta. Eu tenho 38 anos de idade e sou MEI. Contribuo há quase 12 anos. Quando posso me aposentar? Professor Paulo Bacelar, vai demorar um pouquinho ainda, né, professor? Demorar um poucão, né? Muito. Falta se aposentar, ele vai ter que ter 65 anos de idade com 15 anos de contribuição. Professor, e nesse tempo todo que resta para ele contribuir, ele pode ter algum benefício, né, na aposentadoria ou não? Ele pode ter uma renda a mais? Sim, se ele tiver um auxílio-doença, se ele tiver um problema que tenha uma invalidez, ele pode ter direito a um benefício. Então, isso vai estar protegido para ele até ele se aposentar. E quanto mais ele contribuir também, vai aumentando a média, né, do benefício. Nesse caso, não, porque como ele é MEI, ele se aposenta com valor fixo de um salário mínimo. Ah, sim, no caso do MEI é um salário mínimo. Ok, então. O João, um abraço para você, viu? Muito obrigado pela participação. A Ana, em Umirim, participando com a gente, tenho 46 anos de idade e sou agricultora há uns 10 anos. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Ela tem que ter 55 anos de idade e 15 anos de efetivo exercício da atividade rural. Débora Martins, em Fortaleza, tenho 47 anos de idade e tenho um filho especial. Eu posso ter algum benefício? Meu filho pode ter algum benefício? Pode, ele pode ter o BPC, mas para isso tem que ter a renda familiar menor do que um quarto do salário mínimo. A Socorro Maria, em Fortaleza também, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Tenho 58 anos de idade, pago MEI. Há 30 anos sou dona de uma mercearia de bairro. Quando posso me aposentar? Somente com 62 anos de idade. O MEI só se aposenta por idade aos 62 anos de idade. Régia Maria, em Camusim, pergunta. Sou professora, tenho 42 anos de idade e 10 anos de contribuição. Com quantos anos posso me aposentar? Ela só pode se aposentar com 25 anos de contribuição, com 57 anos de idade. De Fortaleza, vem a pergunta do Diego Martins. Olá, Diego. Muito obrigado pela participação. Sou pintor e faz alguns meses que eu estou passando muito mal com cheiro forte. Eu estou trabalhando fazem 12 anos e eu tenho 50 anos de idade. Eu tenho direito a algum benefício? Nesse caso, professor Paulo Bacelar, como é que fica a situação dele, do Diego Martins? Ele disse quanto tempo tem de contribuição? Ele tem 12 anos que está trabalhando como pintor e ultimamente está passando mal e sentindo o cheiro muito forte da tinta, né? Ele tem 50 anos de idade, 12 anos de contribuição. Ele pode dar entrada no auxílio-doença, né? Se tiver com a incapacidade para o trabalho por causa dessa tinta, ou então esperar a aposentadoria aos 65 anos de idade com os 15 anos de contribuição. Mas a primeira coisa que ele tem que fazer é ir no médico, né? Para ter um laudo, é isso? Para ter o laudo, exatamente. Para ter o laudo e um atestado médico também, para dizer se for um período, né, que ele pode se afastar provisoriamente, dizer qual é o tempo que ele pode se afastar. A Raquel Tavares, em Canindé, enviou a seguinte pergunta para a nossa redação. Tenho 3 filhos, sofro com dores nos pés. Eu gostaria de saber se eu posso me aposentar. Ela não disse nem idade e nem se está contribuindo ou já contribuiu, professor Paulo Bacelar. Ela precisa dizer, né? Porque aí, para saber se ela contribuiu ou não, para saber se ela tem direito a um auxílio-doença ou um BPC. Mas nesse caso, se ela nunca contribuiu, sempre trabalhou em casa, cuidando da família, cuidando dos filhos e nunca contribuiu, nesse caso, ela tem direito também a algum benefício, constatando aí a incapacidade dela? Aí ela vai ter que ter os requisitos para o BPC, que é a incapacidade ou o impedimento de longo prazo e também a questão da renda per capita familiar dela não ser maior nem igual a um quarto do salário mínimo. Então, como é o BPC, como a pessoa não contribuiu, ela precisa ter outros requisitos, que é a questão da miserabilidade e também a questão do impedimento de longo prazo.
A Kessia Silva, em Fortaleza, pergunta: trabalho como confeiteira, costureira, faxineira e contribuo há quase 15 anos. Eu tenho 55 anos de idade. Com quantos anos eu posso me aposentar? Somente com 62 anos de idade. Sara, em Calcaia, minha mãe tem 61 anos de idade e é costureira e contribuiu por 20 anos. Quando ela pode se aposentar? Tá perto, né, professor Paulo Bacelar? Somente com 62 anos de idade. Se ela já tem os 15 anos de contribuição, só vai se aposentar com 62 de idade. Então, quando ela completar 62 anos, já na primeira hora do dia do aniversário, ela já pode procurar o INSS, né? Perfeitamente, ela já tem o tempo, né? Agora só falta a idade. E agora tem a participação da Carla Silva, de Fortaleza. Tenho 53 anos de idade e 10 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? No caso aí da Carla Silva, professor Paulo Bacelar. 62 anos de idade para ela poder se aposentar. Tem que ter a idade mínima. Francisca Rocha, em Viçosa. Eu tenho 56 anos de idade e sou agricultora. Quantos anos para a minha aposentadoria? Com quanto tempo eu posso me aposentar? Ela já teria direito à aposentadoria se ela tiver a comprovação do exercício da atividade rural por 15 anos, porque ela já tem o tempo, a idade que é de 55 anos de idade no mínimo. O José Ricardo, em Acopiara, professor Paulo Bacelar, enviou pergunta pra gente. Eu tenho um filho especial e sou separado. Eu gostaria de saber se minha ex-mulher pode receber algum benefício, pois ela cuida do nosso filho e está desempregada. Nessa situação, hein? A situação do José Ricardo. Ele quer saber se ela tem direito ao quê? A pensão? Ele falecer? Ele tem um filho especial, o casal é separado, a mãe que cuida do filho está desempregada e gostaria de saber se, devido à condição especial do filho, ela teria direito a algum benefício. Teria direito ao BPC para o filho, né? Ela pode pedir o BPC, a renda familiar vai ser menor do que um quarto salário mínimo, ela precisa juntar laudos dizendo qual o problema do filho, né? A incapacidade que ele tem, o impedimento que ele tem, e aí ela vai ter direito a um BPC. Agora tem a pergunta do Hamilton Barbosa, em Fortaleza. Sou professor, tenho 48 anos de idade e 16 anos de contribuição. Quando é que vai chegar a minha aposentadoria? A pergunta do Hamilton Barbosa. Aí só com 62 anos de idade, 25 anos de contribuição para o professor. Falta um tempinho ainda, viu, Hamilton? Um abraço para você, obrigado pela participação. O Marcelo João, em Fortaleza, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Tenho 62 anos de idade, sou agricultor e meu benefício foi negado. O que eu devo fazer? Tem que procurar um advogado para analisar as provas rurais e entrar com o processo na via judicial. O José Lima, em Barroquinha, faz a seguinte pergunta. Tenho 52 anos, 21 anos de contribuição na prefeitura e mais 5 anos quando trabalhei no Rio de Janeiro. Quantos anos falta para a minha aposentadoria? 52 anos de idade, 21 de contribuição e mais 5, professor Paulo Bacelar. Aí mesmo só com 65 anos de idade também. Valda, em Iguatu, eu recebo o BPC, saí do grupo da família no cadastro e agora eu moro sozinha. Será que eu posso correr o risco de perder o BPC? Ela precisa atualizar o cadastro, entendeu? Então precisa ter aí o cadastro atualizado para ela não perder o BPC. Regina, em Jaguaribe, eu tenho 56 anos de idade e 32 anos de prefeitura. O que falta para minha aposentadoria? A observação que ela colocou aqui, que é concursada, professor Paulo Bacelar. Mas tem que depende aí, Marcos, de qual prefeitura ela se refere, porque tem que ter a lei do município, a lei do regime próprio de previdência do município que ela trabalha. Cícero, em Olinda, faz a seguinte pergunta. Eu tenho 30 anos de contribuição e 60 anos de idade. Eu já posso dar entrada na minha aposentadoria? Não, ainda precisa mais de 2 anos para ela poder se aposentar. Tem que se aposentar com 62 de idade. Mas no caso aqui o Cícero é 65, né, professor? Sim, se for um homem, né? Eu pensei que era mulher, porque ela falou 30 anos, mas tem que ter aí os 65 anos de idade, não tem como se aposentar antes disso. Guto, em Maracanaú, minha mãe já tem 52 anos e trabalhou 11 anos de carteira assinada. Ela já pode se aposentar? Precisa ter os 62 anos de idade nesse caso aí também. Aí já confirma aí os 62 anos de idade que ela precisa.
De Calcaia, vem a pergunta do Lourenço. Muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo, Lourenço. Abraço a todos de Calcaia. Quem recebe o auxílio doença por acidente de trabalho, quando se aposentar, junta o valor do auxílio com o da aposentadoria ou fica só o valor da aposentadoria? A pergunta do Lourenço, professor Paulo Bacelar. Depende se ele voltou a contribuir após a cessação daquele benefício. Aí só depois disso é que ele pode contar. Se ele contribuir depois que cessou o benefício de auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, ele pode voltar a contribuir e irá contar aquele tempo na sua aposentadoria. Natália Silva, em Itapemirim. Eu tenho crise de pânico, ansiedade e depressão pós-parto. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a um BPC. Eu tenho 3 laudos informando a minha incapacidade para o trabalho. Se ele tem laudos, basta que ele dê entrada no auxílio-doença, isso pelo site do INSS, meu.inss.gov.br. No primeiro momento, o INSS irá analisar apenas o atestado, sem necessidade de uma perícia médica. Somente após 180 dias de afastamento é que ele vai ter que fazer a perícia médica no INSS. Otávio, em Fortaleza, sou professor da rede estadual, tenho 57 anos e 22 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? O professor Otávio, de Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Tem que ter 25 anos de contribuição e 62 anos de idade. Eduardo, em Calcaia, eu recebo Bolsa Família, eu posso contribuir com o INSS? Tem algum problema? Como eu devo fazer? Então ele deve entrar no site do INSS e tem lá a informação se ele é contribuinte individual ou facultativo. Se ele é contribuinte individual ou facultativo, ele vai escolher o código de pagamento e o valor que ele quer pagar por mês. Professor Paulo Bacelar, tem a pergunta da Antônia Maria, em Tianguá. Eu sou MEI e agora eu fiz uma seleção e passei para a prefeitura. Um contrato de 6 meses. É só meio período, só meio salário. Eu descobri no mês passado que eu estou grávida. Eu gostaria de saber se, como MEI, eu tenho direito ao salário maternidade. Nesse caso, professor. Bom, como um MEI, você está contribuindo sobre um salário mínimo, vai dar entrada no salário maternidade no INSS. E aí vai ser concedido aquele benefício para você, independentemente do trabalho na prefeitura. Sandrei, em Russas, para a aposentadoria de uma pessoa que é eletricista, qual é o tempo adequado, tanto de idade quanto de contribuição, professor Paulo Bacelar? Nesse caso entra periculosidade, né, professor? Mas ele tem que ter o PPP para provar, né, a atividade especial. Ele se aposenta com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. 25 de contribuição e 60 de idade. Pergunta que chegou sem identificação para o nosso programa. Tenho a doença de Parkinson. Isso dá direito a algum benefício? Depende da atividade, se ele é contribuinte ou não. Então precisa saber se ele é segurado. Aí vai ter um laudo médico que, se ele estiver incapacitado para trabalhar por causa da doença de Parkinson, ele teria direito a um auxílio-doença ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez. Mas tudo vai depender do laudo médico e também se ele está contribuindo ou não para o INSS. A Maria, em Trairi, faz a seguinte pergunta. Meu filho é menor de idade, ele recebe um BPC e eu sou responsável por ele. Em 2024, nesse ano agora, portanto, ele fica maior, ele atinge aí a maioridade. Como posso fazer para transferir o BPC para o nome dele? Ela tem que ir lá no site do meu INSS e pedir a exclusão, a atualização do representante legal, e solicita a exclusão do representante legal, porque não precisa mais. Pergunta que vem de qual? O Nonato Pereira faz a seguinte pergunta. Eu tenho 23 anos de contribuição com 30% de periculosidade. Com quantos anos eu me aposento por contribuição? Eu trabalho com linhas de transmissão de energia. Aí é fácil, ele tem que ter 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Mais uma pergunta que vem sem identificação, professor Paulo Bacelar. Minha esposa tem 3 hérnias de disco e ela tem 10 anos de contribuição. Como ela faz para adquirir algum benefício? É necessário algum laudo médico, mesmo com as fotos da ressonância?
Se ela tem 10 anos e ainda é segurada da Previdência, junta o laudo médico e pede o auxílio-doença pelo site do meu.inss.gov.br. Carlos André, em Fortaleza, pergunta: tenho 32 anos e 7 meses de contribuição e tenho 55 anos de idade. Quanto tempo falta para me aposentar? 32 anos e 7 meses de contribuição e 55 de idade. Possivelmente somente com a regra geral, que é 65 anos de idade. Ele não vai atingir regra de transição antes dos 65, então só vai se aposentar aos 65 anos de idade. A Lúcia, em Pacajus, faz a seguinte pergunta: meu esposo trabalhou em 2008 e desde então não deram baixa na carteira dele. Ele foi fazer o sindicato rural e lá consta que ele está empregado até hoje. O que fazer? Ele tem 57 anos. Ele pode ir numa vara trabalhista, pedir a baixa na sua carteira, ou também na empresa onde ele trabalhou e solicitar a baixa na carteira ou solicitar o termo de rescisão de contrato de trabalho para poder dar baixa também nessa carteira. O servidor ou o sindicato pode anotar na carteira a baixa com a data de rescisão do contrato de trabalho, ou também o servidor do INSS pode também encerrar o vínculo no cadastro dele, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, no CNIS, essa data de saída, essa data de demissão com o termo de rescisão de contrato de trabalho. É importante que ele vá na empresa, tente regularizar na empresa primeiro. O Gutenberg, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar, faz a seguinte pergunta: sou segurança de uma empresa privada há 10 anos e recebo insalubridade. Eu tenho direito à aposentadoria especial? Tem direito se ele comprovar com o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, mas somente com 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Pergunta de Horizonte, com Fernandes. Já tenho 58 anos e completei 15 anos de contribuição no início desse ano agora. Quando eu consigo me aposentar, professor Paulo Bacelar? Somente com 65 anos de idade. Quando ele completar os 65, ele já vai poder se aposentar. O Marcelo Amaral, em Fortaleza, faz a seguinte pergunta: eu perdi 40% do movimento do joelho, eu posso pedir um auxílio acidente? Tenho 21 anos de contribuição. Pode, agora tem que saber se foi um acidente, se esse acidente, quando aconteceu, ele era empregado ou contribuinte individual, porque o contribuinte individual, o autônomo, não tem direito ao auxílio acidente. Se ele sofreu um acidente quando era empregado e teve a redução da sua atividade laboral, ele pode receber o auxílio acidente. De Tianguá vem a pergunta do Arnaldo Rocha. Contribuí 10 anos e 6 meses, eu tenho 7 anos pagos ao INCRA. Eu tenho 61 anos de idade, mas o INSS diz que eu só tenho direito à aposentadoria com 62 anos e 6 meses. Está certo isso? A pergunta do Arnaldo Rocha, de Tianguá. Não, a idade é 60 anos de idade para o homem, mas ele tem que ter 15 anos de comprovação da atividade rural. Se ele quando completou 60, não tinha ainda os 15 anos, ele tem que aguardar os 15 anos para poder se aposentar. Agora, mais uma pergunta de Tianguá. A Paula gostaria de fazer a seguinte pergunta sobre o BPC da minha irmã. Ela foi para o INSS, foi negado, o advogado colocou pela justiça. E agora só porque eles exigiram um comprovante de residência de aluguel. Então eu gostaria de saber, será que eles vão determinar se vai ser aprovado ou não? Ela tem escoliose muito grave e tem 46 anos. Será que eles vão pedir a presença dela ou ainda vão determinar a resposta depois do comprovante de residência? Professor Paulo Bacelar, o laudo dela foi emitido pelo médico. Não precisa pedir a presença dela, não. Eles vão analisar de forma online e ela receberá o resultado no e-mail que ela cadastrou na hora do pedido administrativo. A Rosilene, de Ibaretama, pergunta: tenho 62 anos, mas nunca contribuí para o INSS. Como está a questão da minha aposentadoria? 62 anos e nunca contribuiu, professor Paulo Bacelar. Quem nunca contribuiu para o INSS não irá se aposentar. Ela pode ter um BPC aos 65 anos de idade, mas sem contribuir ela não se aposenta. Participação agora de Apuiarés, a Gorete. Seja bem-vinda ao nosso programa, Gorete. Ela faz a seguinte pergunta: meu esposo é pensionista do Estado e a gente nunca casou no civil por conta que falaram que ele perde a pensão. Isso é verdade? É a pergunta da Gorete em Apuiarés. Infelizmente é verdade. Para quem é servidor do Estado, se deixou pensão, servidor faleceu, deixou pensão para sua esposa,
a esposa não pode casar novamente porque ela perde a pensão. O Antônio Salles, professor Paulo Bacelar, enviou pergunta pra gente, não colocou aqui a cidade, é importante você que participa, enviando mensagem para o nosso WhatsApp, o 85992734353, é importante você colocar qual município, de onde você está enviando a sua pergunta. Tenho 65 anos e 26 anos de contribuição, eu posso solicitar a aposentadoria? Essa é a pergunta do Antônio Salles. 65 anos e 26 de contribuição? Isso, professor Paulo Bacelar. Já passou da hora de pedir aposentadoria. Pode pedir, que você já tem direito a se aposentar. Muito bem, Antônio Salles, obrigado aí pela participação. O Faustino, em Fortaleza, faz a seguinte pergunta. Trabalho de porteiro na Prefeitura de Fortaleza, 39 anos. Eu tenho 57 anos de idade. Eu posso me aposentar? Tem que saber qual a prefeitura. Qual é? É de Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Ah, Fortaleza. Então ela é homem, né? Então 62 anos de idade, 65 anos de idade, com 30 anos de contribuição, ele pode se aposentar pela regra geral. Jefferson Freire, em Ibaretama. Minha tia foi professora a vida toda e se aposentou só com salário mínimo. Tem como pedir revisão da aposentadoria? Tem. Ele passa 10 anos para poder pedir a revisão da aposentadoria dela. Ele pode requerer através do próprio sistema, né, na Ceará Prev, ou também, se for do estado do Ceará, ou no município onde ele se aposentou. Edival, em Aracoiaba, tenho 49 anos, trabalho em uma empresa de fundição há 29 anos. Será que já posso dar entrada na minha aposentadoria? Depende da idade. Se tiver o PPP com esses 29 anos, ele pode se aposentar com 60 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta que vem de Quixadá. O Antônio enviou pra gente. Eu gostaria de saber se um servidor de previdência própria da prefeitura pode dar baixa no concurso e ir para o INSS com sua nova função. 49 anos e 20 anos de contribuição. Ele pode pedir exoneração e continuar contribuindo pelo INSS, mas ele precisa analisar se isso é vantagem para ele. Vamos agora para Aracati. Aurimar faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Minha sobrinha tem uma doença chamada síndrome de Turner. É uma doença rara. Ela tem direito a algum auxílio para comprar os remédios e fazer os exames? Tudo vai depender do atestado médico. Qualquer doença, para dar isso, tem que saber se essa doença está incapacitando para o trabalho ou não. Então ela precisa ter esse laudo médico, esse atestado, para poder pedir o benefício. O Francisco, em Milagres, enviou pergunta pra gente. Tenho 25 anos de contribuição, pago sobre o código 1163. Eu fui em 3 advogados para saber como pago daqui pra frente. Cada um me disse uma coisa. Um disse que posso pagar uma vez ao ano. Outro disse que uma vez a cada 6 meses. O outro informou que pago 6 meses consecutivos e os outros 6 meses não preciso pagar. Eu estou meio confuso, gostaria de um esclarecimento. Professor Paulo Bacelar. Não colocou a idade, precisa saber. E qual a última data de contribuição também para saber. Porque essa informação de 6 meses ou de um ano, uma a cada 6 meses ou uma a cada um ano, a cada 12 meses, vai depender de qual código que ele está contribuindo. E qual a idade que ele tem também. Porque se ele tiver uma idade próxima dos 65 e está contribuindo como individual, ele pode contribuir uma por ano para poder se aposentar. Se ele estava pagando como facultativo, ele pode contribuir uma a cada 6 meses também, até completar os 65 anos de idade. Então vai depender se ele é facultativo ou se é individual e qual foi a última data que ele contribuiu. Se dentro da última data que ele contribuiu já passou mais de 3 anos, ele já perdeu qualidade de segurado. Então ele pode contribuir 6 meses, durante 6 meses direto, para voltar a ter a carência de qualquer benefício, e aí depois de 6 meses contribuindo, ele vai contribuir uma a cada 6 meses como facultativo, ou uma a cada 1 ano, a cada 12 meses como individual. Ok, professor Paulo Bacelar, muito obrigado aos nossos ouvintes que participaram da edição do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria deste sábado, final de mais um programa. Sábado que vem estaremos aqui novamente esclarecendo as dúvidas na área do direito previdenciário. Professor Paulo Bacelar, muito obrigado, bom final de semana.
Obrigado, Marcos. Obrigado a todos os ouvintes e até o próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço e durante a semana você pode enviar a sua pergunta aqui para a nossa redação no WhatsApp 859-9273-4353. Um grande abraço e até sábado que vem. Tchau, pessoal!